Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui no canal. Meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o tricampeonato do Palmeiras no último sábado e a vitória por 2-1 em cima do Flamengo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe o conteúdo para que outras pessoas possam ver e digam aqui embaixo livremente o que vocês acharam desse vídeo e também da final da Copa Libertadores da América. Como eu falei no vídeo de projeção dessa grande final da Copa Libertadores da América, o Renato Gaúcho escalou a equipe com a volta do Arrascaeta. Então, com isso, ele deixou o Michael no banco, que era o grande xodó da torcida e que realmente fez um grande campeonato brasileiro, mas ele optou por uma escalação mais conservadora, de jogadores mais rodados, assim como imaginei no início de semana. Mas pelo lado do Palmeiras, a torcida brincava nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, que Abel Ferreira tinha um plano. Eu duvidei, eu brinquei, mas ele realmente tinha um plano. Ele não pôde contar com o Felipe Melo desde o início por uma questão de problemas físicos, um problema no joelho, como o próprio jogador disse ao fim da partida, mas ele escalou Danilo no meio de campo ao lado de Zé Rafael e Rafael Veiga. E ele teve um grande papel nessa marcação porque ele conseguiu tirar um pouco do espaço do Arrascaeta, ele foi responsável por fazer basicamente uma marcação homem a homem com o jogador durante toda a partida. Mas o que me chamou a atenção na partida, e que foi o grande ponto do Abel Ferreira, foi montar a linha de 5, como eu já também tinha dito no vídeo de projeção, mas com o Mike na lateral direita e com o Gustavo Scarpa na lateral esquerda. Então o que ele projetou? Ele colocou Luan de um lado, Gustavo Gomes de outro, e o lateral esquerdo Piquerez fechou como terceiro zagueiro. E assim ele colocou o Mike no lugar do Gabriel Menino. Muitos achavam que o Gabriel Menino pudesse jogar, e o Mike é um jogador mais defensivo. E na esquerda ele fechou com o Gustavo Scarpa, que fez uma grande partida e basicamente anulou todas as investidas do Isla, o lateral direito chileno do Flamengo, e também acabou com todas as opções do Everton Ribeiro. Essa foi a escalação de início do Palmeiras, já é uma escalação realmente de um jogo bem reativo, como já era previsto por todo mundo, todas as pessoas também que acompanham o modo de jogo do Palmeiras desde o início do Campeonato Brasileiro e também desde o ano passado, quando o Abel Ferreira foi contratado pela equipe alviverde. E o jogo já começou bem intenso e o Palmeiras começou muito melhor que o Flamengo. A equipe do Palestra abriu o placar bem cedo, foi aos 5 minutos. E durante a semana eu analisei também que o grande problema do Flamengo, o grande ponto fraco dessa equipe rubro-negra, era a falta de entrosamento no lado esquerdo entre o Felipe Luiz e o Davi Luiz. Além do mais, eles são jogadores já com uma certa idade que dependem muito da questão física. E foi por ali que o Abel Ferreira explorou esse grande problema da equipe do Flamengo. No lançamento do Gustavo Gomes, ele encontrou o Mike numa das poucas subidas do jogador do Palestra Itália ao ataque, e ele cruzou para trás e o Rafael Veiga abriu o placar logo aos 5 minutos. Então ali mostrou um grande problema defensivo do Flamengo e que já não é de hoje, mesmo do tempo de Jorge Jesus, se vocês repararem bem. É por ali que o Flamengo sofre com gols em bolas nas costas do Felipe Luiz, que é um jogador muito experiente, um grande lateral, talvez um dos melhores laterais da história, do futebol brasileiro, que tem carreira na Europa, enfim, por aí vai. Mas ele é um jogador que sofre muito com o aspecto físico. Então foi numa investida pelo lado direito que o Palmeiras abriu o placar. Depois disso, o Alviverde assumiu a ideia de se defender e realmente explorar apenas os contra-ataques contra o Flamengo. Somente o Rony e o Dudu tentavam correr no ataque para incomodar um pouco o Rodrigo Caio e Davi Luiz, mas eles não conseguiam reter a bola de maneira alguma. Ali nos 25 minutos ainda do primeiro tempo, o Felipe Luiz sentiu a perna e no lugar dele entrou o René, que é o reserva, que obviamente está longe de ser do nível do lateral esquerdo do Flamengo. Ao assistir o jogo, eu até comentei com quem eu assistia que o René ia ajudar um pouco ali no quesito defensivo, porque ele é um atleta com uma valência física melhor, principalmente por causa da idade, embora, obviamente, não se compare a qualidade dos dois jogadores. E o Flamengo tentou no primeiro tempo com Bruno Henrique, com Gabigol, o atacante brigava ali no ataque, mas Gustavo Gomes, o Mike e o Luan não deram nenhum espaço para o Flamengo, até teve uma outra chance que o Flamengo desperdiçou, mas no primeiro tempo eu não vejo nenhuma grande chance perdida pelo Flamengo. E pelo lado esquerdo, como eu falei, o Abel Ferreira conseguiu neutralizar todas as investidas do lateral direito do Flamengo, do Maurício Isla, e também do Everton Ribeiro, que fez uma partida apagadíssima, tanto é que no segundo tempo ele foi substituído pelo Renato Gaúcho. E antes mesmo de errar no segundo gol,
que a gente vai falar um pouco mais à frente, eu também senti um pouco de falta do Andrés Pereira no primeiro tempo, de dar opções para uma saída de bola um pouco mais refinada, e jogava toda a responsabilidade para o William Arão ter que pegar a bola entre os zagueiros e sair jogando. Eu achei que faltou um pouco dele no primeiro tempo. Mas para o segundo tempo, como já era esperado, como estava atrás do placar, Renato Gaúcho deve ter dado uma grande bronca nos jogadores do Flamengo e a equipe começou pressionando, começou em cima do Palmeiras e perdeu 2 chances claríssimas de gol. A primeira chance foi com o Gabigol num cruzamento em que o Arão cabeceia para o meio da área e no segundo pau o Gabigol podia ter ido de cabeça, mas ele foi com o pé e furou a bola. Ali eu achei até que ele ficou com um pouco de medo de bater a cabeça na trave e por isso foi com os pés. E outro lance também de bola parada foi num cruzamento e o Davi Luiz matou com o peito, tirou do zagueiro, do Piquerez, mas o Everton defendeu com muita qualidade. Mas ali eu sentia realmente que o gol de empate do Flamengo ficava cada vez mais maduro, né? A equipe começou a crescer no jogo, impor aquela pressão já conhecida da equipe do Flamengo. E aos 27 minutos do segundo tempo, um grande passe do Arrascaeta, que os jogadores do Palmeiras até pediram mão, mas eu não vi. E o Gabigol chutou no canto do Everton para empatar a partida. Achei que o goleiro do Palmeiras falhou, não foi frango. Ele é, como eu falei, um grande goleiro, talvez um dos melhores goleiros da América na atualidade, e merecidamente um goleiro de seleção brasileira. Mas um chute no canto do goleiro, embora tenha sido forte, é para ele ter defendido. Ele tinha que ter defendido, não conseguiu. E como sempre ele, o Gabigol, um dos grandes jogadores da história do Flamengo, talvez um dos maiores da história do Flamengo, marcou em mais uma final e empatou o jogo para a equipe rubro-negra. O Abel Ferreira até tentou acertar o meio-campo do Palmeiras, que ficou cansado, um pouco perdido, e colocou Patrick de Paulo, Danilo Barbosa, enquanto o Flamengo tentou com Michael, Mateuzinho e Kennedy. Ali mostrava um pouco que o Palmeiras tentava reorganizar aquele meio, como eu falei, que ficou um pouco perdido, e o Flamengo tentava a qualquer custo virar a partida. Mas acredito que o cansaço físico pesou muito para os dois lados e a partida terminou no tempo regulamentar por 1-1. Já no primeiro tempo da prorrogação, o Abel Ferreira decidiu mexer um pouco no ataque. Ele colocou o criticado Daverson, o jogador mais polêmico, engraçado, folclórico, mas que também sempre foi muito criticado pela torcida do Palmeiras, para tentar reter um pouco a bola no ataque. Ele entrou até no lugar do Rafael Veiga, que estava destruído. E como o futebol é louco, como o futebol é folclórico, uma bobeada do Andrés Pereira, que não fazia um bom jogo, mas é sim um bom jogador. O Daverson rouba a bola dele, chuta. O Diego Alves ainda faz a defesa, mas a bola entra chorando no gol para o segundo tento do Palmeiras, né? O segundo gol do Palestra Itália na final da Copa Libertadores da América. E a partir de então, ficou um ataque contra a defesa, foram os 11 jogadores do Palmeiras atrás da linha da bola. A equipe paulista tentava se defender de qualquer jeito, às vezes numas investidas do Daverson tentava ganhar um tempo ali no ataque, houve aquelas caídas dele tradicionais, mas eles fizeram pouco na partida. O Pedro também entrou na equipe, não conseguiu nada, Vitinho, enfim. Ali parecia mesmo que o Flamengo sentiu muito a falha do Andrés Pereira, que é um jogador de carreira europeia, nascido na Europa, mas que foi um erro crucial que custou o título da Copa Libertadores da América, que, como eu falei, foi decidida por Daverson, criado no Rio de Janeiro, que já disse que é torcedor do Vasco, que tem um vínculo familiar, né, em relação ao Vasco. E como eu digo, o futebol é louco, o futebol é imprevisível, é talvez o esporte mais apaixonante por isso. O jogador que até ontem era criticado, que foi emprestado para equipes da Espanha, decidiu a Copa Libertadores da América e o tricampeonato do Palmeiras. E desde a coletiva de imprensa, eu comentei até com meu pai um pouco mais cedo, e antes do jogo eu senti o Flamengo muito desanimado, principalmente o Renato Gaúcho. Ele mesmo foi muito criticado pelos torcedores, pela imprensa, por ter perdido partidas que estavam basicamente na mão, por ter deixado o adversário empatar no segundo tempo, pela queda de rendimento, tanto no aspecto físico quanto no aspecto tático. E eu senti muito essa questão da energia. Óbvio que isso não entra 100% em campo, não é isso que decide. Mas para quem joga bola, ou quem já jogou, seja de modo amador ou profissional, sabe que esse sangue nos olhos, o aspecto mental faz muita diferença numa partida, sobretudo numa final, e uma final de Copa Libertadores da América. Além disso, eu senti também uma falta de entrosamento da equipe. A equipe titular do Flamengo fez pouquíssimos jogos juntos. Também pela questão física, muitas lesões. Felipe Luiz se machucou, Davi Luiz se machucou, o próprio Gabigol se machucou, Bruno Henrique, saudáveis mesmo, que eu me lembre, apenas
o Willian Arão, que fez praticamente todas as partidas, e o Everton Ribeiro. Então esse ano o Flamengo não conseguiu afinar a equipe como no ano de 2019, não entrando no mérito dos jogadores, mas falando mesmo da parte física. O Flamengo conviveu com muitas lesões, obviamente pelo número alto de partidas, mas houve algum problema ali interno que obviamente agora a diretoria do Flamengo vai se reunir e vai tentar entender o motivo pelo qual a equipe sofreu com tantas lesões durante o ano. Mas mesmo assim, eu não seria hipócrita aqui de dizer, eu acreditava no Flamengo favorito. Mas o Palmeiras venceu com gol folclórico, venceu com futebol que muitas pessoas não gostam, futebol reativo, que se defende, mas que é muito brigador, que é muito valente. E os jogadores compraram mesmo a ideia do Abel Ferreira de defender até o final e conquistaram o bicampeonato, dois títulos de Libertadores seguidas, e também o tricampeonato da história do Palmeiras, que agora se junta a Grêmio, Santos e São Paulo como tricampeão da Copa Libertadores. O Abel Ferreira e o Jorge Jesus, também é um ponto a se destacar, foram os últimos campeões da Copa Libertadores da América. Uma curiosidade é que nas últimas 3 edições foram vencidas por técnicos europeus, por 2 técnicos portugueses, e eu atribuo muito isso ao lado mental, além do aspecto tático. Você via que o Abel Ferreira, quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, marcado pelo Rafael Veiga, ele todo momento falava para a equipe: cabeça no lugar, vamos manter a calma e vamos seguir um plano de jogo. E eu acho que isso faz muita diferença em relação aos técnicos brasileiros. Não sou da teoria de que os europeus são superiores aos brasileiros somente pelo fato deles serem europeus, mas acredito que a questão da mentalidade, de seguir um padrão, uma linha de jogo, lá na Europa eles são um pouco mais fiéis a isso do que aqui no Brasil. Agora as notícias que surgem é que o Abel Ferreira deve voltar à Europa, e deve voltar como um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, talvez o maior, não pelo futebol, não pelo estilo de jogo vistoso, como o Palmeiras gosta de ter, mas no quesito de títulos. Já pelo lado do Flamengo, o Renato Gaúcho vai sair sim da equipe, isso já é um ponto já conhecido por todo mundo. Foi divulgado que ele chorou muito no vestiário, que ele ficou muito decepcionado por não ter conquistado nenhum título. O Rogério Ceni conquistou o Brasileiro e conquistou a Supercopa, enquanto ele no Flamengo não conquistou nenhum título. Provavelmente vai ser vice-campeão brasileiro e também vice-campeão da Libertadores. Bom, por hoje é só. Gostaria que vocês dissessem aqui embaixo quem vocês acham que deve ser o técnico do Flamengo. Deve contratar o Gadiardo, que saiu agora do River Plate, que está de saída, ou algum outro técnico brasileiro? E o Palmeiras, vocês acham que o Abel Ferreira vai ficar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo e até a próxima.